Fala galerinha, tudo bem? Rui aqui, vamos continuar nosso estudo de história antiga. Voltando para a época de Clístenes, a gente se afastou um pouco para falar das reformas posteriores, né? Mas vamos voltar para a época de Clístenes para ver a relação dele com os persas, com os espartanos. Então Clístenes agora tem a maior parte da assembleia, mas como eles expulsaram Cleomenes, né, ele aceitou ser expulso porque ele estava com uma força muito pequena de homens, né? Então agora Clístenes e os atenienses venceram o aliado do rei Cleomenes de Esparta, que era o Iságoras. Então agora a expectativa é que o Cleomenes vai atacar Atenas, né, para se vingar ali, né, e colocar alguém leal a ele. Para isso, então, para se proteger do ataque de Cleomenes, Clístenes e os atenienses mandam uma embaixada para Sardes, que era uma cidade dominada pelos persas, para garantir uma aliança com os persas, né? Então aqui é o trecho de Heródoto, que o autor vai criticar um pouquinho, bastante na verdade. Os atenienses, diretamente após a vitória sobre Cleomenes, chamaram de volta Clístenes e as 700 famílias aliadas de Clístenes que Cleomenes tinha expulsado. Além disso, eles enviaram, então percebe que ele está dizendo que os atenienses enviaram comissários, né, embaixadores para Sardes, para fazer uma aliança com os persas, pois eles sabiam que a guerra continuaria com Cleomenes e com os Lacedaemonianos, que são os espartanos. Na antiguidade não se chamava os espartanos de espartanos. Esparta era a capital da Lacedaemônia, então eles eram chamados de os Lacedaemonianos. Então, quando os embaixadores chegaram a Sardes e entregaram a mensagem, Artafrenes, filho de Istaspes, tem 3 S mesmo, que era, naquele tempo, o governador do local, perguntou a eles quem eles eram, em qual parte do mundo eles habitavam, eles que queriam tornar-se aliados dos persas. Os mensageiros responderam e a isso, né, ele respondeu prontamente que se os atenienses decidissem dar terra e água ao rei Dário, ele fecharia a aliança com eles, né? Firmaria a aliança com eles. Caso contrário, eles teriam que ir embora. Os embaixadores, e aqui ele coloca uma aspas, né, ou um grifo, os embaixadores, de sua própria responsabilidade, ansiosos para formar a aliança, aceitaram os termos, mas em seu retorno a Atenas, eles caíram em uma grande desgraça por conta da sua compliance, do seu acordo, né, da sua macomunação com os persas. Então agora vamos para o historiador recente falando. O preço da aliança foi oferecer terra e água, que significava a submissão de Atenas à Pérsia. Quer dizer, seria assim, eu ofereço a terra de Atenas e a água de Atenas, não sei se é isso, né? Mas é um símbolo ali para que você dá a terra de Atenas para os persas. É difícil não enxergar em Heródoto uma busca por preservar Clístenes da responsabilidade. A sua família teve relação com Sardes na época dos reis lídios e ele conhecia a situação dos persas melhor do que a maioria dos atenienses. Ele detinha controle da assembleia e é difícil de acreditar que ele não tivesse instruído os embaixadores quanto a essa questão, e mais difícil ainda é imaginar que eles teriam tomado essa decisão por si só. Então, quer dizer, Clístenes, que era o chefe, ele que falou para eles, olha, se vocês tiverem que, provavelmente, né, se vocês tiverem que se submeter aos persas, né, tudo bem, porque quando você envia embaixadores, que eu saiba, né, você conversa com eles, ó, o máximo que a gente pode aceitar é isso aqui, né? Tipo, até tal ponto, beleza, vocês têm que conseguir isso, o quanto que a gente vai aceitar entregar é tal e tal coisa, né? E aí, lógico, o cara sempre tenta pagar o menor preço, né? Mas ele sabe qual que é o máximo que ele pode fazer. Então, o embaixador nunca toma uma responsabilidade dessas, assim, tipo, né? Na dele, né? Não é assim que a coisa funciona. Mas o Heródoto disse então, os embaixadores, de sua própria responsabilidade, fizeram aliança, o que é muito estranho, né? Porque, lógico, depois os persas vão ser os grandes inimigos
né? Então tem essa, não foi, olha, não foi o Clístenes, foram os embaixadores, né? Foi culpa deles, não foi da gente, né? Foram aqueles caras lá que tomaram uma decisão errada. Então tem essa, você vê que Heródoto tem umas coisas meio complicadas, né? Pelo menos esse autor desse capítulo é bem crítico a Heródoto, né? O primeiro capítulo na história do medismo, os medos eram como os gregos chamavam os persas. Na verdade, a gente vai falar dos persas em breve, mas tinha um outro império que era o império dos medos, e os persas, propriamente dito, conquistaram os medos, né, e juntaram ali num império só. Mas os gregos continuam chamando ele de os medos, né, são as guerras médicas, as guerras contra os persas. Então, o primeiro capítulo na história do medismo está escrito: quando as glórias de Salamis e Maratona, que são duas batalhas que acho que os atenienses ganharam contra os persas, então quando as glórias de Salamis e Maratona tiverem obscurecido muito a história anterior, será fácil para os historiadores atenienses culpar Tebas e Egina por terem dado o mau exemplo de chamar o rei da Pérsia para se interferir nas disputas entre os gregos. Porém, o fato que não deve ser esquecido é que o primeiro estadista a pedir a interferência persa foi o fundador da democracia ateniense. Então, na verdade, a culpa, né, dos persas terem entrado é, no certo sentido, dos atenienses. Apesar de que eles vão tentar jogar essa culpa nos outros depois. Porque eles vão lutar contra os atenienses também, né? Mas eles jogam a culpa nos outros para não falar que foram eles, né? Os embaixadores foram usados de bode expiatório, pois não havia um exército espartano cercando Atenas como se esperava. Cleomenes tinha coordenado com seus aliados uma invasão tripla da Ática. Porém, então, Cleomenes está indo invadir a Ática. Porém, no meio do caminho, os coríntios se recusaram a prosseguir com a invasão. E Demerato, o outro rei de Esparta, apoiou-os. O exército espartano, vendo a briga entre os dois reis, abandonou a campanha. Então, Esparta está lá no Peloponeso, no sul, né? E eles vão passando pelo istmo de Corinto, se juntam com os coríntios, que são aliados deles, né? Eu acho que eles eram meio neutros, assim, mas bom. E no meio do caminho eles se decidem, os coríntios se recusam a participar, e esse outro rei de Esparta também se recusa, né? Lembra que Esparta tinha dois reis no tempo todo, né? Tinham dois reis. E então isso, literalmente, os caras vão embora por WO, basicamente isso. Então, o porquê da resistência de Corinto é debatida. Em geral, acredita-se que teria sido por inimizade de Egina, que na época também era inimiga de Atenas. Então, quer dizer, eles estão indo lutar contra Atenas, mas Atenas é inimiga de Egina e Corinto também é inimiga de Egina. Então, seria um negócio meio que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? E o inimigo do meu inimigo seria Atenas, então não vou lutar contra eles. Então, para afirmar isso, usa-se essas inimizades da guerra com Egina, que ocorreu 20 anos depois. Então, quer dizer, você está pegando... Bom, por que você sabe que eles tinham inimizade com Egina? Por causa de uma guerra que vai acontecer 20 anos depois. Então, além de assumir que o comércio é sempre a causa da política externa dos coríntios, o que não é necessariamente verdade. Para o autor, seria o motivo, o receio de Corinto de ver Esparta dominante nos dois lados do istmo. Né? Então, quer dizer, não seria essa disputa com Corinto, com Egina, mas Esparta já estava meio que dominando ali o Peloponeso, e pô, quer dizer que Esparta vai mandar em todo mundo? É meio estranho, né? Tipo, nossa, caramba, então se Esparta mandar em todo mundo, acabou, ninguém consegue vencer, ela vai ficar tão poderosa que ninguém consegue vencer ela, né? Aí eu coloquei aqui, o que não explica porque eles aceitaram para começo de conversa, né? Quer dizer, do meio do nada eles perceberam que Esparta ia ficar muito forte. Bom, pode ser, né? Mas sei lá. Atenas conseguiu vencer os outros dois aliados de Esparta, os beócios e os calcianos. Os calcianos tiveram que ceder uma parte fértil do seu território e os atenienses estabeleceram uma cleruquia, um tipo de colônia que era feita pelos atenienses, é um negócio meio específico deles, em que os habitantes mantinham seu privilégio de cidadãos e servia o propósito de dar terra para os que não a tinham, e formar uma base militar em locais estratégicos, né? Então, Atenas ali criando um império assim. Cleomenes convoca uma reunião da Liga do Peloponeso,
a primeira da qual temos registro, não necessariamente a primeira, mas essa é a primeira que nós temos registro, querendo reestabelecer Hípias como tirano, justamente o cara que ele havia removido. A proposta foi rejeitada por Corinto e as outras cidades e Atenas podiam respirar livre. A proposta foi rejeitada por Corinto e as outras cidades e Atenas pôde respirar livre. Então você vê que agora o Cleomenes está fazendo o contrário. Ele foi o cara que depôs Hípias, mas agora, como os atenienses venceram ele, né? Na verdade, ele falhou ali no meio do caminho, mas os atenienses venceram os aliados dele. Agora ele quer botar o Hípias de novo, que agora ele está muito pé da vida com os atenienses. Então agora vem a guerra argiva. Cleomenes não podia continuar enquanto houvesse uma oposição no Peloponeso, ou seja, Argos. Então Argos é uma cidade também dos Dórios antiga, né? A gente já falou isso. E Corinto está percebendo que Esparta está ficando muito forte e agora ele está tentando, Corinto está tentando se aliar com Argos. Então era necessário que uma força puramente espartana vencesse Argos para mostrar que eles estão mais fortes. Pausanias, que é um geógrafo grego da antiguidade, coloca a guerra argiva no começo do reino de Cleomenes, ou seja, no mais cedo em 520. A gente não sabe exatamente quando começou, mas em 520 a gente sabe que o Cleomenes já era rei de Esparta. Então Pausanias teria no máximo em 520. Quer dizer, mais de 520 para antes, né? O que colocaria a guerra argiva antes da queda de Hípias. Então, o relato de Pausanias vai meio que contra o que a gente está dizendo aqui. Porém, Heródoto nos diz que a profecia dada a Argos por ocasião da guerra com Esparta foi na mesma circunstância de outra profecia dada a Mileto, entre a batalha de Lade e a queda de Mileto em 494. Acrescenta-se também que na invasão persa de 481, Argos ficou neutra, alegando sua recente derrota contra Esparta. Então, a gente tem duas datas para quando teria acontecido essa guerra de Esparta contra Argos. Para Pausanias seria no início do reinado de Cleomenes, então cerca de 520, e para Heródoto seria mais perto de 494. Agora, o que a gente sabe, então, é que em 481, então bem depois dessas duas datas, Argos não entrou ao lado dos persas, porque eles tinham perdido para Esparta. Então ele diz assim que se fosse em 520, era muito tempo, seria 40 anos quase, para Argos, 40 anos para Argos ainda ficar neutra. Mas em 494 seria uma derrota mais recente. Então a gente entende por que Argos quis ficar neutra, né? Porque eles tinham acabado de perder e não iam incomodar os caras de novo. Acho que a ideia um pouco você perdeu, você não tem que se meter na guerra de novo, né? Então, já que a gente tem Heródoto. E esse fato são dois contra um, né? Então provavelmente Pausanias não está certo aqui. Esse é, de novo, o problema um pouco de você ler as fontes antigas, que você tem relatos contraditórios, né? Então você tem que juntar a Constituição de Atenas com Pausanias, com Heródoto, e vendo as datas, né? Para ter fazer essa dialética aí, né? Ver quem que está certo. Então Cleomenes liderou uma força puramente espartana contra Argos. Os exércitos se chocaram em um lugar chamado Sepeia, nos arredores de Tirinto. A vitória de Cleomenes foi uma das mais decisivas da Grécia. Para os gregos, a guerra não tinha como fim a aniquilação da força do inimigo. Você vencia o cara, mas você não tinha que destruir todo o exército dele. Os 6.000 mortos argivos na batalha de Sepeia a tornam única na história. Foi a única vez que teve tantas mortes numa guerra entre os gregos. Cleomenes, contudo, não capturou Argos, talvez por desacreditar nas habilidades de cerco dos espartanos. Ao contrário dos éforos, que exerciam poder junto aos reis, que queriam a destruição de Argos, Cleomenes acreditava que manter uma oligarquia pró-espartana era muito melhor do que a destruição da cidade. E o autor comenta que no futuro
a destruição de Tebas vai ter um grande custo moral para Alexandre o Grande. Então foi sábio ele não fazer isso, porque, beleza, você não é de Tebas, né, mas você ouve falar que Esparta destruiu a cidade de Tebas e fica, mano, esses caras são doentes. Então é melhor você deixar os caras lá. Mas os éforos tentam prender Cleomenes, mas ele é absolvido e passa a ter o poder em Esparta. Porque agora, tipo, todo mundo tá com Cleomenes, né? Acham que ele fez certo. Apesar de que Argos sofreu uma grande derrota. Então agora a gente vai voltar um pouquinho para os partidos atenienses da reforma de Clístenes até o ano de 491. Não sei se acho que é quando começa a guerra com os persas, mas de qualquer forma. De novo, ele fala que as antigas facções da colina, planície e costa provavelmente não estavam mais presentes em Atenas. Por outro lado, o clã ainda é importante. Durante esse período, vai chegar um momento em que o clã não vai ser mais tão importante. Clístenes desaparece da política ateniense misteriosamente, sendo um dos maiores mistérios da história ateniense. A informação de que ele teria sido primeira vítima da lei de ostracismo é muito antiga e não deve ser considerada. Talvez alguns autores levantem até, eu não sei, a existência de Clístenes, né, porque ele desaparece assim, buf, né? Seria interessante alguém mais crítico, né, poder falar, bom, não, ele foi só um personagem que inventaram. Eu acho difícil, né, pelo que a gente viu, porque ele some do nada, né, então é tipo um nome que botaram para descrever quem fez a democracia, né, mas isso eu estou especulando aqui. Clístenes tinha relação com Sardes. Lembra que Sardes é a cidade governada pelos persas, né? E devemos considerá-lo como responsável pela embaixada. Então a gente não pode acreditar no que Heródoto disse, de que a culpa é dos embaixadores e não de Clístenes. Podemos então chamar os Alquimeonidas de o primeiro partido medizante, quer dizer, o primeiro partido que vai ficar junto com os medos, né, os persas. Eles são os primeiros pró-persas. Como o Império Persa está crescendo muito, vai surgir essa disputa de ficar do lado dos persas ou ser contra os persas. Então os Alquimeonidas, né, Clístenes e os também chamados de Partido Popular, são os primeiros a serem pró-Pérsia. 2 ou 3 anos após a primeira embaixada, uma segunda embaixada é enviada para pedir ajuda contra Hípias, que estava no Sigeu, buscando aliança com Artafrenes, o sátrapa de Sardes. Então o Hípias vai também tentar fazer uma aliança com a Pérsia para eles apoiarem a tirania do Hípias, para ele voltar para Atenas e voltar a ser tirano de Atenas. Os embaixadores receberam um ultimato, né? Então esses são os embaixadores da democracia ateniense. Hípias deveria ser feito tirano, né? Então eles chegam para tentar pedir ajuda contra Hípias e os caras falam, olha, não, inclusive a gente quer que vocês ponham o Hípias lá e não vai ter discussão. Então agora o partido de Hípias é o partido medizante. É o partido, não sei se ficou claro esse termo medizante, né? O cara que nem a gente poderia usar aqui, por exemplo, americanista, né? Ou sei lá, russófilo, né? Alguém na Primeira Guerra e na Segunda Guerra tinha muito isso de você ser germanófilo, né? Quem apoiava a Alemanha, ou germanófabo, quem era contra a Alemanha, né? Então mais ou menos isso também, medizante, né? Poderia ser persófilo, né? Alguém que é pró-Pérsia, ou persófobo, alguém que é contra a Pérsia, né? E aí o autor coloca assim, então medizante é quem está apoiando, está junto com os persas, né? Amigo dos persas. Então o Clístenes era pró-Pérsia, mas como agora a Pérsia está apoiando Hípias, agora ele não é mais. Então olha só, a gente está tentando entender quais são as facções dentro de Atenas nesse período. Então o autor diz, a cortina se fecha e pelos próximos 6 anos não temos o menor vislumbre da política interna ateniense, né? Falta de evidências, né? Apenas em 498 a cortina se abre de novo. Aristágoras de Mileto lidera uma revolta jônia contra o domínio persa e pede ajuda a Atenas, né? Lembra que a gente falou no outro vídeo que os atenienses são jônios também, né? Então você tem essa galera na Ásia Menor que está dominada pelos persas e eles fazem uma revolta contra os persas e pedem ajuda de Atenas. São enviados apenas 20 navios
apenas 20 navios, que dão a volta após a primeira derrota em batalha. A conclusão a ser tirada que a facção pró-jônia, ou seja, antimédica, né, inimiga dos persas, era a maioria, mas não tão poderosa a ponto de garantir um apoio consistente aos jônios. Então eles, lá na disputa, ali na Assembleia, você consegue enviar um apoio, mas como você não tem uma maioria, você não consegue enviar um apoio muito grande. Então só 20 navios, porque o pessoal está com medo de apoiar os persas e depois os persas virem atacar Atenas. Então quando perde, eles já mudam e chamam a frota de volta. Então quer dizer, está 50-50, né? 50% ali, mais ou menos, vai 50% pró-Pérsia e 50% contra, né? Então, quer dizer, tá variando muito, né? Então o pessoal tá bem tete a tete, como o pessoal fala, né? Então aqui, para o autor, não é possível que Hípias tivesse tantos apoiadores assim, porque a princípio quem que tá junto com os persas? Os defensores da tirania de Hípias. Mas não é possível que seja só eles, porque esses caras vão ter 50% da população, ele acha isso estranho. Então devemos assumir que as conexões de alguns alquimenidas com os Sardes os impediram de tomar ação contra os persas. Então, apesar de o Hípias ser pró-Pérsia, né, e os alquimenidas na verdade são contra o Hípias, tem alguns caras ali que estão junto com a Pérsia também. Então deve ter meio que um racha ali dentro do Partido Popular, em que beleza, eles não são a favor do Hípias, mas eles estão junto com a Pérsia, então tá um negócio meio estranho ali, né? Na primavera de 496, Hiparco, filho de um primo de Hípias, é colocado na eleição para arconte, que é o executivo-chefe. Ainda os arcontes são escolhidos e não sorteados nessa época. Então não seria possível que os apoiadores de Hípias ainda tivessem tanto poder 14 anos após sua queda, sem o apoio de outro grupo, corroborando a hipótese de uma coalizão Alquimeonida-Pisistratida. Então, assim, a princípio os dois são inimigos, mas tem alguma coisa acontecendo ali que eles também estão juntos, sabe? Então, tá bem complexo isso e a gente não tem muitas informações a respeito. Do outro lado estavam os aliados de Esparta, porque então Esparta está indo atacar Atenas, então tem os aliados, a galera que é aliada de Esparta, e a galera que é contra Esparta está pedindo ajuda da Pérsia. Mas tem alguns que também não querem ajuda da Pérsia, então acho que tem uma galera que está assim, mano, a gente tem que escolher entre tipo Pérsia e Esparta, então tá que situação horrível, né? Então do outro lado estão os aliados de Esparta, os aristocratas liderados por Iságoras. Então é interessante que os aristocratas, na verdade, se você pensar agora que, sei lá, a Pérsia é ruim e a Grécia é bom, né? Tipo, então agora os aristocratas são os caras bons, assim. Lógico que eu estou simplificando a coisa, né? Mas, então agora os aristocratas seriam os caras bonzinhos, por assim dizer, né? De novo, simplificação só para... Então o Império Persa estava vencendo a revolta e o apoio aos jônios parece ter sido uma péssima escolha. Então, quer dizer, a Esparta está vencendo, né? A galera, putz, erramos, os persas vão ficar bravos, melhor a gente se submeter aos persas mesmo, porque acabou, eles venceram. Porém, o massacre de Mileto, o último foco da revolta, mudou totalmente a visão dos gregos. É exatamente aquilo que o Cleomenes não fez. O Cleomenes não destruiu a cidade de Argos para não pegar mal para ele. E os persas fizeram exatamente o contrário, eles destruíram Mileto. Então, agora os caras falam, caramba, esses persas não são gente boa não. Então aparece em Atenas a figura de Temístocles, que é um homem novo, da classe comercial, talvez filho de uma mãe estrangeira. Ele recruta seus apoiadores entre o antigo partido de Clístenes e ele vai criar um novo porto para aumentar a frota ateniense contra os persas. Então essa questão de Mileto ter sido destruída vai colocar todo mundo contra os persas, justamente na hora em que o pessoal estava querendo, tipo, beleza, eles venceram, vamos ficar com os caras porque não vale a pena lutar contra eles. Mas como eles destroem Mileto, a galera fala, mano, não dá, esses caras são loucos. E o Temístocles não, peraí, eu acabei de sumir aqui o nome. Temístocles é o cara que vai
chamar a galera e não, vamos contra os persas e fortalecer a frota ateniense contra os persas. Aí o que acontece? Miltíades, lembra que a gente falou do Quersoneso Trácio, que é a península de Galípoli? Ele volta para Atenas fugindo dos persas e é posto em julgamento. A acusação dele é de ter sido tirano do Quersoneso. Então, a gente não sabe se tinha alguma colônia ateniense lá, mas dado que ele está sendo acusado, parece que tinha alguma colônia ateniense lá, porque a princípio ele só estava governando sobre os bárbaros. Então, não ia acusar ele de ser tirano dos bárbaros, porque para eles, a gente não quer saber, os bárbaros faz o que você quiser com eles. Então a gente infere que tinha alguma colônia ateniense no Quersonese, em Galípoli, como a gente chama hoje. Heródoto insiste na inimizade de Miltíades com os Alquemeonidas, foram os Alquemeonidas que levaram ele ao julgamento. Porém, Heródoto diz que ele foi levado para o Quersonese por um navio de guerra. Então sabemos que foi mandado como enviado dos Alquemeonidas. Então, Miltíades seria num primeiro momento um amigo dos Alquemeonidas, né? Ele é levado como um funcionário dos Alquemeonidas para governar o Quersonese e depois volta meio que em inimizade com eles. E aí tem uma interpretação que nos próximos capítulos vai ser contestada, porque essa série são vários autores diferentes escrevendo cada capítulo. Então ele diz assim, o autor dessa parte: Miltíades foi absolvido no ápice do poder de Temístocles. Então, provavelmente Temístocles viu em Miltíades, que na verdade era o líder da facção aristocrata, né? Então inimigo de Temístocles, que era dos populares, um general habilidoso que seria fundamental na guerra contra os persas. Então, como os persas estão se fortalecendo, seria uma hora de você juntar os aristocratas com os populares contra os persas. E Temístocles seria o cara que vai fazer isso com Miltíades. Mas como a gente vai ver, no futuro vai ter alguém que vai dizer que não foi assim. Ele está inferindo isso, né? Porque às vezes tem coisas que a gente não tem escrito, né? A gente sabe o que aconteceu, mas a gente não sabe quem que estava junto com quem também, né? Tem coisas que a gente tem que imaginar e tentar inferir, né? Mas basicamente é isso, galera. Espero que tenham gostado. Acho que na próxima semana a gente vai começar a falar um pouco do surgimento do Império Persa. Eu não tinha planejado, mas como os persas aparecem, né? Acho que é bom a gente... Porque para mim, Pérsia era a antiguidade oriental. E eu queria fazer a antiguidade clássica. Mas no fundo, os persas lutam com os gregos, né? Então, acho que é melhor colocar eles aqui também. Então, beleza, galera? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Dá um like aí, se inscreve. Valeu!